Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. Um dos assuntos mais comentados do momento é a chegada das apostas online no Brasil, as chamadas bets, e o seu impacto para a contabilidade e compliance. As empresas que atuam nesse setor enfrentam desafios únicos, especialmente quando se trata de conformidade com regulamentações e transparência financeira. Em 2023, o mercado de apostas online movimentou 12 bilhões de reais, com expectativa de chegar a 20 bilhões de reais até 2025. O brasileiro gastou cerca de 24 bilhões de reais com jogos online e apostas esportivas nos últimos 12 meses, segundo um estudo elaborado pelo Itaú. Esses dados correspondem a 0,22% do PIB do país. O Brasil representa hoje 25% de todo o tráfego global de apostas esportivas. Esse movimento foi impulsionado pela Lei nº 13.756/2018, que regulamentou as apostas esportivas de cota fixa, permitindo que empresas operassem legalmente no país. O mercado de apostas online no Brasil apresenta oportunidades significativas, tanto para empresas que desejam se estabelecer, como para profissionais da área de contabilidade e direito. No entanto, também há desafios substanciais. O ambiente regulatório busca trazer segurança jurídica, mas também impõe uma carga significativa de compliance, especialmente no que tange ao controle de atividades financeiras e à prevenção de crimes. Para nos aprofundarmos nesse tema, que está tomando os noticiários brasileiros, o podcast do CRCSP, Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, recebe o Dr. Felipe Alves Rodrigues, advogado, consultor em Direito Desportivo, Administrativo e iGaming. Nosso convidado é diretor do Instituto de Gestão Esportiva e fundador do Jogo Positivo, secretário-geral da Comissão Especial de Direito dos Jogos Esportivos, Lotéricos e Entretenimento da OAB Rio de Janeiro e membro da Comissão de Estudos da Sociedade Anônima de Futebol, SAF, na OAB, também do Rio de Janeiro. Também é membro permanente do Comitê de Integridade e Apostas da sigla Latin America e coordenador científico da obra Reflexões sobre a Governança, Compliance e Integridade Esportiva no Brasil. Dr. Felipe, é um prazer tê-lo conosco no podcast CRCSP. Prazer é meu, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Eu fico à disposição aí para ajudar o setor aí de contabilidade, dos nossos parceiros aí na regulamentação, em auxiliar as empresas que querem realmente se regulamentar no Brasil, atuar no Brasil. Sem os contadores seria impossível criar esse trabalho que está sendo realizado agora. Muito obrigado, Dr. Felipe. Então, a nossa primeira pergunta, é sobre a Lei 13.756/2018, que a gente fala na abertura, que ela regulamenta as apostas de cota fixa no Brasil. Como que ela abre, as portas para a legalização das apostas online no país? Olha, Eduardo, você foi extremamente feliz que você utilizou a palavra legalização. A Lei 13.756/2018, ela legalizou as apostas de cota fixa. Então eu vou fazer dois cortes aí. O primeiro corte está relacionado com os jogos no Brasil. Essa lei ela pegou as apostas de cota fixa e retirou da ilegalidade. Com isso, todas aquelas bets que nós vemos fazendo propaganda nos campos de futebol, patrocinando clubes de futebol, elas saem da ilegalidade para a legalidade. Passa a ser legal no Brasil fazer apostas, fazer bets, estipular odds. Então, o Flamengo jogou contra o Fluminense. O Flamengo iniciou, a odd do Flamengo, ela iniciou em 1,95. E a odd do Fluminense, infelizmente, eu como flamenguista digo que ele foi o campeão, infelizmente ele venceu. Quem acreditou que o Fluminense iria vencer, apostou no Fluminense. E o Fluminense estava pagando uma odd 6. O que isso significa?
Se alguém apostou R$100, ganhou R$600. Se alguém apostou R$1.000, ganhou R$6.000. E isso é conhecido antecipadamente. Esse antecipadamente, esse retorno do jogador, né? O jogador saber, ele vai apostar 1.000. Se o Fluminense ganhar, ele vai ganhar 6.000 porque a odd é 6. Isso é fixo. Isso é uma aposta de cota fixa. O chamado RTP, Return to Play, o que vai retornar para o jogador é conhecido antes do evento. Então, esse conhecimento antes do evento se chama aposta de cota fixa. Então, aí eu passo ao segundo corte. Além de tirar da legalidade, a Lei 13.756, ela não tirou todos os jogos da ilegalidade. Ela só tirou as apostas de cota fixa. Então, o grande filtro para saber hoje se um jogo é legal ou não no Brasil é: esse jogo, ele é de aposta de cota fixa? O jogador, ele conhece antecipadamente qual é o RTP? Então é muito comum dizer: o Tigrinho é legal, o Tigrinho não é legal, o Aviãozinho é legal, o Aviãozinho não é legal, né? Que são grandes jogos de cassino. Jogos, eles são de cota fixa? Eles são apostas de cota fixa? Se forem jogos de aposta de cota fixa, eles serão considerados legais. Então, a Lei 13.756, ela teve a grande virtude de legalizar a aposta de cota fixa na modalidade de aposta esportiva. Né? Até 2018, somente as apostas de cota fixa na modalidade esportiva estavam legalizadas. Isso, com o tempo, né, conforme a gente vai falar um pouquinho, mudou. Mas em 2018 essa era a regra. A previsão do governo era de regulamentar a matéria em até 2 anos. Mas nós sabemos que passou muito tempo em que isso, infelizmente, não aconteceu. Passou 18, passou 19, passou 20, passou 2021, 2022. Somente no finalzinho de 2023, quase 2024, é que houve efetivamente o início da regulamentação das apostas de cota fixa. Perfeito, doutor Felipe. A gente entende que a tributação também é uma preocupação fundamental para as empresas de apostas online e as consultorias, né, de apostas esportivas. O senhor poderia nos explicar em detalhes como que funciona a tributação específica para esse setor? Posso sim. Antes eu vou, apenas para quem está ouvindo aí pelas primeiras vezes e quem não conhece, digamos assim, muito do assunto, eu acho importante dizer que, como eu disse para vocês, a Lei 13.756, ela legalizou as apostas de cota fixa. Mas essa lei, ela disse que o governo iria regulamentar a matéria. Essa regulamentação, ela só veio no finalzinho de 2023, lá em 29 de dezembro, inclusive até a data do meu aniversário. Coincidentemente, foi no dia que eu nasci. E aí, adveio a lei 14.790 de 2023. Essa lei 14.790 de 2023, qual foi, digamos assim, o diferencial dela? Ela iniciou a regulamentação da exploração de apostas de cota fixa, como já era previsto, mas ela fez algo a mais. No objeto, passou a incluir os jogos online. Então, além das bets de apostas de cota fixa na modalidade esportiva, as bets que incluem principalmente no Brasil os clubes de futebol, quem vai ganhar, quantos escanteios, quantos cartões amarelos, quantos cartões vermelhos, vai ter mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols. Além de trazer isso para a regulamentação, a Lei 14.790 incluiu os jogos online. E aí entra Aviãozinho, Tigrinho, Moranguinho, né? Todos aqueles cassinos online foram incluídos na regulamentação, né, e na legalização pela Lei 14.790. Então, o cassino online, ele só se torna legal e regulamentado no Brasil no finalzinho de 2023. Essa é a primeira menção que eu gostaria de fazer. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar é que o Ministério da Fazenda, que se tornou a partir de então o órgão regulamentador no Brasil, através da Secretaria de Prêmios e Apostas,
ela passa a editar, a partir do finalzinho de 2023, pelo menos 20 portarias para regulamentar a matéria. Algumas portarias, elas são meramente declaratórias, dizendo assim, olha, a empresa GLI se certificou como certificadora, né? Porque os jogos online eles precisam de certificações para nós sabermos que eles estão cumprindo todas as regras nacionais, internacionais, que não está tendo nenhum tipo de fraude no jogo. Que o RTP, né, que o retorno ao jogador, ele está realmente calibrado certinho. Mas ela editou pelo menos 10 portarias temáticas. Essas 10 portarias temáticas, elas complementam a regulamentação que a Lei 14.790 iniciou. Portarias temáticas que são essas sobre meios de pagamento, sobre jogo responsável, sobre combate à lavagem de dinheiro. Então essas portarias, elas realmente fundamentam a matéria da regulamentação de apostas no Brasil. As últimas portarias elas saíram há pouco tempo, no finalzinho de julho de 2024. Mas como você mencionou, né, a tributação, agora falando mais da tributação, ela é um aspecto muito importante, né, nessa regulamentação. Quantas empresas vão ser autorizadas a operar efetivamente apostas no Brasil? Então, o governo ele não decidiu que uma ou um pequeno grupo pudesse operar. Ele permitiu que isso acontecesse livremente, de forma liberal, diferente de outros países. Aqui não. Aqui nós temos mais de 100 empresas que sinalizaram para o governo federal, que requereram ao governo federal o direito de operar. Então, essa é uma grande diferença. O Brasil, isso é considerado uma boa prática, e o Brasil saiu bem nessa questão. Em relação às questões comerciais, o Brasil também ele tomou uma posição pioneira. Ele permitiu tanto ativações físicas quanto ativações online. Então, tem empresas que, além das ativações online, vão fazer também ativações físicas. Brasil, a regulamentação de resultados. Porque se uma empresa ela permitir que haja manipulação ou que ela não combata a manipulação de resultados, ela corre o risco de sofrer grande prejuízo. As casas de apostas elas podem pagar prêmios a jogos que estão previamente combinados. Então isso seria extremamente lesivo para elas, mas também para o esporte, onde o fã do esporte ele perderia todo o entusiasmo de torcer, porque saberia que os resultados estavam previamente combinados. Então esse combate à manipulação esportiva por todos os personagens do ecossistema, sejam reguladores, sejam operadores, sejam apostadores, sejam certificadores, é muito importante. Agora, a tributação é um fator preponderante para saber se uma regulamentação ela vai dar certo ou não. O presidente da nossa República recentemente, ele disse que se a regulamentação não der certo, ele vai acabar com as bets no Brasil. A gente não sabe exatamente que contexto político motivou isso, né? Sabemos que a oposição é forte aqui no Brasil, mas se ele quiser realmente fazer isso, basta ele subir os impostos. Se ele quiser fracassar a regulamentação, basta ele subir os impostos. A gente pode até lembrar do que aconteceu na década de 90, quando quiseram acabar com a indústria do tabaco no Brasil, basicamente fizeram duas coisas. Subiram os impostos da indústria de tabaco e diminuíram as possibilidades de marketing e publicidade. A indústria do tabaco diminuiu mais de 70% no Brasil. Mas isso não atrapalhou as pessoas de fumarem. A indústria paraguaia cresceu e o cigarro chega no Brasil da mesma forma. Aqui no Rio de Janeiro, de forma muito ilícita, existe uma nova indústria do tabaco e é uma rede de distribuição que poderia aprender com isso. E não regulamentar, deixar na ilegalidade, não vai fazer com que as pessoas parem de apostar. Não vai fazer com que as pessoas parem de fazer suas bets. Simplesmente, elas vão para o mercado chamado cinza. E aí, no mercado cinza, não tem emprego, não tem imposto, não tem combate à lavagem de dinheiro, não tem combate à manipulação de resultados. É um mercado cinza. Não tem números, a gente não sabe quantas bets operam, quantos apostadores tem, onde esses apostadores estão, se esses apostadores estão sendo lesados ou não. É cinza, é penumbrado.
Nada se sabe com certeza. E isso é o que aconteceu nesses últimos anos, nesses últimos 6 anos no Brasil. Então é extremamente lesivo. Então, voltando ao ponto principal dos tributos. O tributo é um pilar importante dentro da regulamentação. O que foi decidido no Brasil através da Lei 14.790? A Lei 14.790 decidiu que o Brasil ia cobrar um imposto setorial. Além de todos os impostos que uma empresa normalmente paga, ela vai ter que pagar 12% de GGR. 12% para que possa atuar no mercado de apostas. Além disso, a empresa ela vai ter que pagar ao governo federal uma licença de 30 milhões de reais. Então hoje, se eu tenho uma bet, quero me credenciar no governo federal, do que eu preciso basicamente em termos financeiros? Eu preciso de 30 milhões para pagamento da outorga. Preciso estar disposto a pagar 12% de GGR. E preciso ter uma segurança financeira, uma reserva financeira numa das minhas contas de 5 milhões de reais. Então esse é, digamos assim, um investimento mínimo que uma empresa precisa fazer. Além, naturalmente, de todo o investimento em marketing, porque a gente sabe que a obtenção de leads hoje no Brasil não é barato, e com a competição de tantas empresas no mercado, cada vez mais obter esses leads é mais difícil. Como isso se situa em comparação com o cenário mundial? 12% de GGR mais todos os impostos vai gerar uma carga tributária para as bets de 22%, 22% a 25%. Isso varia devido ao imposto sobre serviço. O ISS é diferente no Brasil. Tem municípios que pagam 2%, tem municípios que cobram 3%, né? E tem municípios que cobram até 5% de imposto sobre serviço. Então, se o ISS varia, né, acaba também que varia um pouquinho a carga tributária total que uma bet paga, entre 22% a 25%. Essa, né, é considerada uma tributação boa no mercado mundial. Então, no mercado mundial, entre 20% e 25% de carga tributária é considerado uma boa prática de mercado. Então, atualmente, o Brasil tem uma boa prática de mercado em relação à tributação. Infelizmente, há setores extremamente descontentes com isso. O setor do turismo, o setor do varejo, a bancada evangélica. Então, existe muita oposição à indústria de apostas esportivas no Brasil. Basta ver os jornais, basta ver a internet, basta ver a rede social. Todo dia existe uma notícia contra o jogo. O jogo é culpado da redução do dízimo, o jogo é culpado da violência contra a mulher, o jogo passou a ser culpado do aumento do número de divórcios. Enfim, o jogo, né, as apostas, o cassino online, ele disse, né, fizeram algumas pesquisas, né, como você mencionou anteriormente, e essas pesquisas elas apontaram que o brasileiro ele gasta em média por dia, os brasileiros gastam por dia 20 bilhões de reais. Sendo que nessa pesquisa, e aí disseram, né, que essa pesquisa é o consumo de outros serviços, só que nessa pesquisa é uma pesquisa, digamos assim, parcial e talvez enviesada pelo próprio Banco Central e até pelo ministro da Economia. Por quê? Porque essa pesquisa ela só considerou o cash-in, o dinheiro que entra nas bets, o dinheiro que ingressa nas apostas esportivas. Não considerou o valor dos prêmios. Tudo bem, os brasileiros gastaram 20 bilhões de reais em apostas, mas quanto que eles receberam em prêmios? Isso não foi computado. Também não foi computado quanto que ainda existe na conta gráfica. Porque se eu depositei 500 reais, fiz uma aposta de 100, perdi essa aposta, digamos, e deixei lá os meus 400 reais, esse dinheiro não está perdido, ainda existe, ainda tá lá na bet. Ou, se eu apostei os meus 500 reais, ganhei 1.000, e esse dinheiro ainda está lá na minha banca, na minha chamada banca, esse dinheiro também ele não foi perdido, ele está sendo ainda apto à movimentação financeira. Então, todos esses fatores não foram computados. Por que não foram computados? Porque a gente está no período de transição.
né? Nesse período de transição, a gente não tem ainda todos os dados. O mercado não está plenamente regulado. Essa regulamentação ela só vai começar a funcionar plenamente a partir do dia 1º de janeiro de 2025. E a gente sabe que toda regulamentação, ainda mais sobre um setor tão sensível, as coisas vão demorar a funcionar, né? E a gente não pode ignorar, a gente pode desprezar o custo do Brasil. Então, é preciso dar tempo, né? Para que o mercado passe a funcionar, passe a compreender regulamentação. Essa regulamentação ela precisa ser calibrada. As leis elas não são perfeitas, elas precisam ser ajustadas com o tempo. Então, a gente pode dizer aí que 2025 é um ano de adaptação, tanto para as bets quanto para o regulador, né? Para calibrar os impostos. Sobre essa questão dos impostos, da tributação, só vou fazer uma nota pequena, porque tudo isso que eu estou falando para vocês se refere à Fazenda, ao Ministério da Fazenda, à regulamentação junto à União. Isso não se aplica plenamente aos estados, né? Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, através da DPF 492 e 493, ele decidiu que as loterias estaduais elas têm competência residual para administrar as suas próprias loterias. E aí, explico. Uma loteria estadual, eu vou falar do meu estado, da Loterj, a Loteria Estadual do Rio de Janeiro, ela tem competência para abrir e gerir a sua própria loteria. No entanto, a Loterj, né, assim como as outras loterias estaduais, elas não podem legislar sobre loterias. Então, em termos de legislação, ela segue a legislação federal, mas ela tem competência para administrar a sua própria loteria. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro ele não pode criar uma nova modalidade lotérica, mas pode administrar a sua própria loteria. E aí o Rio de Janeiro, antes da regulamentação federal sair, antes da regulamentação federal ser publicada, o Rio de Janeiro saiu na frente. Ele lançou um edital de apostas de cota fixa. Ele lançou um edital onde ele disse que o imposto setorial seria não de 12%, mas de 5%. Porque o imposto de 12%, que a União escolheu, ainda não havia sido publicado. E ele disse também que o valor para a obtenção de uma outorga, de uma autorização para ter uma bet, operar uma bet no estado do Rio de Janeiro, seria de 5 milhões e não de 30 milhões, como acontece no governo federal. Então, aí, digamos assim, há um conflito, um pequeno conflito, né? Uma informação relevantíssima. O Rio de Janeiro ele também decidiu, segundo as regras de e-commerce, ele aceitaria que ele consideraria as obrigações sendo realizadas no domicílio do prestador de serviço. Mas, em se tratando de uma atividade online, ele aceitaria clientes, ele aceitaria apostadores do Brasil inteiro. Então, na prática, hoje, qualquer pessoa, qualquer brasileiro pode apostar na loteria do Rio de Janeiro. Mas ele é uma loteria estadual, então isso tem gerado um conflito com a União. Inclusive tem uma ação, né, uma ação declaratória de inconstitucionalidade movida pela Advocacia Geral da União junto ao STF, já está sendo analisada, para ver se o Rio de Janeiro ele vai precisar rever o seu edital e também modular, né, os efeitos da decisão devido à questão. Em outras palavras, será que as empresas que viram o edital da Loterj publicado, se credenciaram, pagaram a outorga, estão pagando os impostos, vão seguir o edital como ele estava ou vão ter que seguir o edital como ele talvez, eventualmente, passe a ser redigido no futuro? Então, todas essas questões elas estão sendo decididas no Supremo Tribunal Federal. Então, existem aí pelo menos 2 modelos, né, de tributação no Brasil: a federal e
a estadual. Essas são os principais modelos. Geralmente, os estados eles cobram menos impostos, né, para serem mais competitivos, uma vez que, em teoria, eles estariam com menos território geográfico, com menos clientes para ofertar para o operador. O Brasil é complicado, infelizmente as coisas não... Já até aí já estão complicadas, sempre tem chance de complicar mais um pouquinho. De certa forma, você já passou por algum desses pontos nessa última resposta, mas vamos reforçar, né? Quais os principais desafios enfrentados pelas empresas de apostas online, né, para tentar se adaptar a essa nova legislação, né? Já que o Brasil complica, o que está sendo feito para tentar descomplicar? Olha, infelizmente, como eu mencionei anteriormente, o custo Brasil é o custo da insegurança jurídica. O Brasil não é um país, né, com bases jurídicas, né? A gente tem uma Constituição muito recente, né, de 1988, anteriormente era ditadura, né? O Brasil já teve mais de 8 constituições, e infelizmente só agora, né, desde 1988, a gente tem uma Constituição que tem produzido aí uma democracia melhor do que as outras democracias postas anteriormente. No entanto, a gente tem muita lei, né? A gente tem uma alteração legal forte no Brasil, intensa no Brasil. A gente tem uma postura, né, do nosso legislativo bastante ativa e um cenário político bastante instável. Declarações como essa do presidente da República, declarações do ministro da Fazenda, dizendo que poderão, digamos, acabar com as bets no Brasil, isso gera para o capital internacional uma forte insegurança. Então, quer dizer que durante 6 anos não houve regulamentação. Passa a existir uma regulamentação, surge um quadro regulatório, 2 leis são publicadas, 10 portarias são publicadas, cria uma secretaria de apostas, e investem-se milhões, talvez bilhões de reais, né, num setor econômico. Contrata-se profissionais, paga-se impostos e, de repente, uma grande autoridade do país, a maior autoridade do país, diz que isso tudo pode ser revogado a qualquer momento. É triste, né? Para o investidor ouvir isso, ler isso. Então, é bastante difícil trabalhar em alguns momentos no Brasil para uma bet. Então, além desse custo político que existe no Brasil, existem também esses conflitos federativos. Esses conflitos federativos, em algum momento, eles acabam gerando um estresse, né, para o investidor. De que maneira? Bom, vamos supor que o investidor hoje ele decidiu não operar na federal, né, não obter uma licença federal, mas obter uma licença estadual. Vamos supor que ele esteja, neste momento, se credenciando junto a uma loteria estadual. Ele corre o risco de ser bloqueado pela Anatel devido ao pedido do Ministério da Fazenda. Ué, mas ele não está se credenciando na loteria estadual? Não faria sentido. Mas, infelizmente, essa foi uma decisão da Secretaria de Fazenda. Além disso, foi dito pelo Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Apostas, que haveria no Brasil um período de adequação, que do dia 20 de agosto até o dia 31 de dezembro, haveria um período de adaptação para que as empresas que estão buscando credenciamento, elas pudessem se adequar nas regras de compliance, nas regras de conformidade, nas regras de jogo responsável, estruturar sua empresa, contratar funcionários, treinar seus colaboradores. No entanto, do dia para a noite, em setembro, por volta do dia 18 de agosto, foi publicada uma novíssima portaria, a portaria 1475 de 2024 da SPA, onde disse que os operadores eles teriam cerca de 1 dia para efetuarem o seu credenciamento junto ao Ministério da Fazenda e que a partir de 11 de outubro
todas as bets que não tivessem credenciamento junto ao Ministério da Fazenda e junto às loterias estaduais estariam passíveis de bloqueio e que os apostadores, né, os consumidores, eles teriam até 11 de outubro para realizar os seus saques junto às bets, porque ele deveria verificar se as bets, se o dinheiro dele estava numa bet que estava em credenciamento junto ao Ministério da Fazenda, através de uma lista publicada, e se não tivesse, ele deveria sacar esse dinheiro. Olha, isso gerou um tumulto no mercado, porque as empresas elas estavam preparadas, segundo o quadro regulatório, para se adequar até 31 de dezembro, e de repente teve que se adequar em 10 dias de setembro. Da mesma forma foram os apostadores, tentando sacar o dinheiro rapidamente das bets. Pois bem, qual foi o saldo disso? O saldo foi que, em vez de aumentar maciçamente o número de apostadores junto ao Ministério da Fazenda, ou melhor, o número de bets junto ao Ministério da Fazenda, aumentou junto às loterias estaduais. A Loteria do Rio de Janeiro estava com 6 operadores, passou a ter 15 operadores. Uma vez que tem, digamos assim, uma regulamentação mais favorável. Além disso, o que aconteceu? Alguns sites que nem são de apostas foram bloqueados. Teve um jornal, né, um portal de notícias chamado YogoBet, que foi bloqueado. E ele nem é um site de apostas. Ele simplesmente é um site de notícias. Também gerou uma situação em relação aos meios de pagamentos. Uma empresa que é meio de pagamentos e autorizada pelo Banco Central para emitir pagamentos, ela ficou em dúvida. O que eu faço agora? Eu opero quem que se credenciou junto ao Ministério da Fazenda depois do dia 19 de setembro? Eu opero quem está se credenciando na Lotérgia, ou na Loteria da Paraíba, ou na Loteria do Paraná? Quem está credenciado, ok, eu opero. Mas quem está em fase de credenciamento? Será que eu opero ou não opero? Sob risco do meio de pagamento perder sua própria licença. E o investidor que está lá na China, que está nos Estados Unidos, que está na Europa, que está no Japão, que está na Alemanha, que está na Inglaterra, ele assistindo essas frases bombásticas das nossas autoridades, assistindo essa redução drástica do prazo de adequação, assistindo esse conflito entre loteria estadual, loteria federal, mudanças em menos de 24 horas, como que o investidor fica? Te respondo, ele fica extremamente inseguro. Além disso, na hora de a gente como profissional, eu sou advogado, assim, ele chega ao nosso escritório, eu ofereço meus honorários e ele diz assim, doutor, eu pagaria os seus honorários com toda tranquilidade, mas não tem como o senhor reduzir, porque a gente nem sabe se a bet vai funcionar amanhã, eu não sei se ela vai funcionar até dezembro, eu não sei se eu vou ser bloqueado, e infelizmente, devido a essa insegurança trazida pelas nossas autoridades, eu não posso garantir para ele que vai ou que não vai, porque as regras podem mudar do dia para a noite. Ele falou, o senhor me dá certeza que a lei das bets, que a lei das apostas de cota fixa, que a própria regulamentação de apostas de cota fixa, ela não vai ser revogada no Brasil? Eu não posso dizer para ele que eu tenho certeza. Porque a regra é da incerteza. Então, tanto para os operadores quanto para nós, profissionais liberais, não é tão fácil operar no Brasil. Sim, doutor Felipe, quem é contra, né, a questão das bets, eles sempre ligam, né, as apostas online a um canal para práticas ilícitas, né, como lavagem de dinheiro, por exemplo. A que se deve isso? É só uma opinião negativa ou existe alguma coisa por trás? É possível entender isso? Então, é possível sim. As apostas de cota fixa, né, elas, digamos assim,
sem a regulamentação, sem as novas regras que foram criadas, e uma das principais regras criadas foi a portaria da SPA, né, da Secretaria de Prêmios e Apostas, 1143 de 2024. Essa portaria 1143, ela criou políticas, procedimentos e controles internos justamente para a prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Para quem é da área de compliance, existe uma expressão muito comum que resume tudo, né? É o PDL-FT. Então, um programa de PDL-FT, ele foi criado por essa portaria. Pois bem, é muito simples. Vamos supor que eu queira lavar dinheiro, né, antes dessa portaria, antes dessa regulamentação. Eu ingressava lá, vamos supor, com 20 milhões numa bet, né? Antes da regulamentação, eu não seria perguntado sobre a origem desses recursos, não seria feito um KYC, né, uma identificação visual do meu rosto, poderia ser eu, poderia ser outra pessoa, né, usando meus dados. Não haveria uma comprovação da origem desse dinheiro, não haveria nada disso. Não haveria nem comprovação de que eu sou eu mesmo. E aí, vamos supor, eu entro com 20 milhões, faço algumas apostas, ganho um dinheiro, perco outro, e depois, quando esse dinheiro ele sai quando eu faço o meu cash out, envio esse dinheiro para uma conta, ele sai como que dinheiro? Como dinheiro advindo de prêmios e apostas. Então esse dinheiro, ele sai limpinho. Eu posso até declarar imposto de renda. De onde que vem esse dinheiro? Prêmios e apostas. Então é muito fácil, sem usar as regras que foram criadas por essa portaria, sem usar a regulamentação de apostas esportivas no Brasil, estava sendo muito fácil lavar dinheiro no Brasil. Saíram até algumas notícias que alguns conseguiram lavar mais de R$1 bilhão. Né? Apenas um grupo conseguiu lavar mais de R$1 bilhão devido a não haver regras sobre lavagem de dinheiro. Mas tudo isso foi criado pela ausência de normas, pela ausência de regulamentação, pela procrastinação do governo em legislar. Então, realmente existe esse grande risco. Mas, né, a gente espera que doravante, todos os órgãos regulatórios, né, todos os órgãos fiscalizadores trabalhem para que isso não aconteça mais. Significa, então, que os prêmios pagos aos apostadores, eles estão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte, né? E existe ainda uma outra questão, que é a contribuição da Seguridade Social e o Fundo de Apoio ao Esporte, né? Que são obrigatórios para as operadoras de apostas, né? A porcentagem total pode variar dependendo desse volume de transações. Como que funciona esses dois pontos? Sim. Existe sim, né, uma retenção de impostos, né, em apostas, até uma faixa. Isso é bem... os prêmios, eles se sujeitam, né, digamos assim, a uma alíquota de 15% do imposto de renda sobre pessoas físicas. Então, por que assim, né? Essa medida, ela visa, né, garantir transparência, garantir eficiência na aplicação dessa legislação tributária. Agora, depois de determinada faixa, né, se eu não estou me enganado, são cerca de um pouquinho mais de R$2.000, existe sim, né, uma incidência de tributação. Essa tributação, ela vai gerar diversos benefícios sociais. Parte do dinheiro vai para o Ministério da Saúde, 1%, uma parte vai para as organizações esportivas, outra parte vai para a Seguridade Social. Só que, na minha opinião, o grande desafio não é se 1% vai para a saúde, se 1% vai para o esporte.
para mim, na verdade, o grande desafio é o controle social que vai existir sobre estes recursos. A sociedade civil precisa realmente controlar esses recursos, se esforçar para que esses recursos eles atinjam a finalidade para a qual eles foram criados. Me explico. Existem vários municípios do Brasil que eles são produtores de petróleo, são grandes produtores de petróleo, né? Um deles aqui no meu estado se chama Campos. Campos é um dos grandes, tem uma bacia imensa, né, de petróleo. E diversos royalties, eles são deixados em Campos, né, devido ao prejuízo que causa, né, devido ao risco e atividade ambiental que estão gerados, é justo, né, que Campos receba diversos royalties. Pois bem, Campos hoje, se ele fosse aplicado todos esses royalties, deveria ser uma Dubai. Deveria estar de mármore, né? Campos talvez pudesse ser, no Brasil, uma das cidades mais ricas, mais poderosas, mais bonitas, né, de serem visitadas. Mas a maior parte de Campos são ruas poeirentas, né? A maior parte de Campos é imensamente pobre. Então, gerar royalties, gerar isenções fiscais, gerar benefícios fiscais no Brasil não significa que isso vai ser aproveitado pela população. Então, todo esse dinheiro que está sendo produzido, bilhões com apostas esportivas no Brasil, não tenho dúvida, esses bilhões estão realmente surgindo. E muitas empresas vão lucrar, eu não tenho dúvidas. Que o governo federal ele vai ter uma arrecadação gigantesca com relação às apostas, eu também não tenho dúvidas. Bem como também as loterias estaduais. Elas vão também arrecadar bastante. A grande questão é se esses benefícios sociais irão chegar na ponta. Se realmente a sociedade vai se beneficiar desses recursos sociais. Porque muito barulho vai ser feito com relação a isso. A gente sabe da ludopatia, a gente sabe da compulsividade que parte da população cria devido aos jogos, né? Em alguns países é 0,5%, em alguns países é 1%, em alguns países é 3%. Mas nós temos uma população de mais de 220 milhões de pessoas. 1% disso é 2 milhões. 3% são 6 milhões. Imagine 6 milhões na fila do SUS buscando atendimento psicossocial. O custo disso, o dano familiar, porque a gente está falando de uma pessoa, mas uma pessoa ludopata, ela prejudica toda a família, ela prejudica todo o meio que ela vive, a empresa que ela trabalha. Então isso pode gerar um caos social grande, se não houver políticas públicas bem definidas para isso. É com isso que o governo também está preocupado. Mas a saída não é bloquear, mas regulamentar e fiscalizar seriamente. Mas, sobretudo, garantir que os investimentos sociais cheguem nas escolas, cheguem nos hospitais, cheguem nos clubes, cheguem na Seguridade Social. Senão, um dia a sociedade pode virar e dizer assim, olha, a gente regulamentou o jogo, mas não trouxe benefício social nenhum, só houve prejuízo. Cancela, revoga. Melhor acabar com isso, porque já que a gente não tem praça, escola, hospital, advindo desse dinheiro, é melhor cancelar. Então, acho que o controle social sobre os benefícios, ele tem que ser efetivo. E, doutor Felipe, qual que é a importância de auditorias, né, internas e externas frequentes, né, para manter a conformidade com todas essas normas fiscais e evitar multas, sanções, né? Como que é possível manter um controle preciso, né, dessas transações financeiras, né, garantindo uma efetividade, né, que esteja conforme todas essas regulamentações que o governo propõe? Né? Olha,
As empresas médias e empresas grandes, elas precisam ter, além da diretoria jurídica, é altamente recomendável que elas tenham uma diretoria de compliance. O diretor jurídico, ele não tem tempo, não tem como ele cuidar de todos os temas. Ele não pode fiscalizar o dia a dia da empresa, olhar os contratos, olhar os acordos, olhar os patrocínios, né? Olhar o contrato social, olhar os contratos de admissão, de demissão, dar o apoio tributário, dar o apoio trabalhista, dar o apoio de propriedade intelectual e ainda por cima verificar que todo o dinheiro que entra na empresa tem origem lícita. Verificar se todo o dinheiro que está saindo para contas lícitas. Então, é muita responsabilidade, né? E a gente precisa, a equipe de compliance, ela tem que estar muito bem preparada, muito bem afinada para cumprir as melhores práticas de compliance. Além disso, recomendaria eu que houvesse também uma diretoria de jogo responsável. Porque o tema da ludopatia, o tema da compulsividade, parece um tema simples, mas ele parece assim, isso é tema para psicólogo. Mas o dano reputacional que pode advir disso pode fechar uma empresa, pode prejudicar um setor. Então é muito importante que haja um treinamento efetivo de todos os funcionários da empresa para que eles saibam detectar sinais. Ninguém está apto, eu sou advogado, eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Eu não estou apto para dizer quem é ludopata, mas talvez eu consiga verificar, identificar sinais, né, de ludopatia, de compulsividade, e encaminhar para o departamento responsável. Então, eu diria que esses 3 pontos são fundamentais para que uma operadora ela tenha mais sucesso em trafegar no Brasil e estar em conformidade. Dr. Felipe, como que a contabilidade ela pode auxiliar na tomada de decisões estratégicas pelas empresas de apostas online? O profissional contábil ele é um profissional efetivo nesse trabalho? Olha, Eduardo, o profissional de contabilidade ele é essencial e indispensável, do início ao fim. Eu vou lhe exemplificar em questões simples e vou exemplificar numa questão mais avançada. Uma questão simples. Quando eu vou abrir uma empresa de apostas, eu vou abrir uma empresa que vai operar no segmento de apostas, eu preciso ter o KNAI correto, né? Eu preciso ter uma identificação da empresa adequada. Muitas empresas, elas abrem com KNAI equivocado, né? E aí, o que é o KNAI, né? Para quem não conhece, é uma classificação nacional das atividades econômicas. É um instrumento, né, que padroniza nacionalmente, por meio de códigos, naturalmente, a atividade econômica e o critério de enquadramento que é usado pelos órgãos da administração tributária no país. Pois bem, essa identificação ela precisa ser dada tanto ao se inscrever na LOTERJ, quanto ao se inscrever, né, quando eu digo LOTERJ, loterias estaduais, né, quanto também no Ministério da Fazenda. Essa identificação, quem cria, quem enquadra, né, é o contador na hora lá de criar a empresa. Então, só aí, né, é indispensável, né, para o funcionamento. Agora, lá na frente, quando uma empresa opera, muita gente acha que o dinheiro que chega numa bet é um dinheiro infinito. Não é assim. A maior parte do dinheiro que roda numa bet é pagamento de prêmio. Descontando o pagamento de prêmio, você tem um alto pagamento de carga de impostos. O governo é sócio do seu negócio, em pelo menos 25%. Então, um quarto de tudo que você produz vai para o governo, né? Tem a questão dos prêmios, tem a questão dos pagamentos dos funcionários. Essas bets, elas investem, principalmente as grandes, elas investem uma grande quantidade de dinheiro em marketing, né? Basta ver aí, uma patrocina um clube por 100 milhões, a outra patrocina o clube por 300 milhões de reais. Então, é muito dinheiro investido em marketing para você se destacar. Fora a publicidade, existe o marketing de campanha, o investimento em redes sociais, o investimento em tráfego. Então, são muitos recursos. Então, é necessário que um profissional de contabilidade ele realmente identifique se uma empresa no curto, no médio e no longo prazo, ela realmente é lucrativa, né? Ele precisa deixar claro aí para os sócios, para os investidores, né, qual é o EBIT, né,
que é, digamos assim, a representação do lucro antes do desconto dos juros e impostos, mas ele precisa também deixar claro o EBITDA, né? Que talvez seja o mais importante, né? Que além do EBIT, ele vai incluir aí a depreciação e a amortização de dívidas que a empresa fez para existir, né, ao longo daquele período. Então, descontado o EBIT, descontado o EBITDA, pagando os impostos, fazendo os investimentos, quanto que sobrou? Então, esse cenário real, cru, né, para os sócios, ele é fundamental para fazer novos investimentos, para decidir os rumos da empresa. E digo sinceramente, quem são os profissionais mais adequados para auxiliar nessas decisões estratégicas são os contadores. Sem os contadores é impossível, né? Você fazer um quadro completo aí da evolução e do futuro de uma empresa. O que a gente pode entender, então, é que isso é uma oportunidade, né? Que as empresas contábeis elas podem, então, se especializar nesse novo setor, de repente oferecendo serviço de consultoria tributária e auditoria regulatória para essas plataformas de apostas. Sem dúvida nenhuma, né? Serviços da própria contabilidade, bem como também de compliance, planejamento financeiro, gestão de caixa, todas essas questões são indispensáveis para esse segmento. Muito bom. Dr. Felipe, a gente está chegando aqui quase na parte final do nosso bate-papo, né? Então eu gostaria de abrir esse momento final, né, para você fazer as suas considerações, de repente colocar alguma questão que você acha relevante que não foi perguntada. Esse fechamento agora é seu. Por favor, fique à vontade. Bem, Eduardo, somente agradecer, né, a vocês pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui, bem como também dizer que esse mercado aí, ele precisa ser sustentável a longo prazo. E a sustentabilidade, ela passa basicamente, ao meu ver, por 3 questões. Uma, pelo treinamento de todas as pessoas que compõem esse mercado. A segunda, pelo entendimento que o jogo responsável não é, assim como o compliance, eles não são, digamos, custos, mas eles são investimentos para que realmente essas empresas elas prezem tanto pela diminuição da intervenção estatal, bem como também pela mitigação das crises reputacionais. E, por fim, eu diria que o mercado precisa de uma liderança mais coesa, né? Uma comunicação mais dialógica, tanto com o governo, quanto também em comunicação com a sociedade. O segmento ele precisa se comunicar melhor com a sociedade e precisa provar que ele gera efetivamente benefícios sociais. Sem isso, vai ficar muito difícil esse segmento econômico prosperar. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do Dr. Felipe Alves Rodrigues, advogado, consultor em Direito Desportivo, Administrativo e iGaming, e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo.